apostila do AVA? Eu não tenho Tem, certeza, lá eu não vi não. tem também. Mas mesmo pesquisando programas parecidos no YouTube, essas coisas, às vezes você quer uma condição que eles não usam, aí você não sabe se tem como fazer. Sim. Isso acontece mesmo, ó. Quando a gente for trabalhar com você também tem muita coisa que eu também desconheço, tá? Mas a gente acaba, nesses mais, nossos problemas que a gente vai trabalhar é sempre com coisas que nós vimos em sala ou no PowerPoint porque eu sigo exatamente a apostila, tá? Uma coisa ou outra que eu adiciono porque eu acho que vai ser melhor compreensão, mas eu não ponho mais conteúdo não, tá? Eu acho que a única vez que eu pus mais conteúdo é aquela da negação, a negação na apostila tá aquela setinha lá, e eu aprendi a pôr o tio Ah, João, mesmo, na você. condição lógica. E tem autor que põe tio, tem agora, então assim, de repente vocês podem utilizar. Eu trabalhando, pesquisando questões para utilizar na prova de vocês, eu vi fluxograma diferente do que a gente viu, eu vi essas condições lógicas também utilizando o tio. Então, eventualmente, é bom vocês saberem que tem outras opções, né? Então, mas é legal você estar pesquisando, porque isso dá até mais prazer de aprender, né? Sim. Mais alguma dúvida, gente, nesse exercício? Vamos lá. Aí, ó, tem continuidade, eu trouxe um outro exemplo, tá? Ó, na realidade é o mesmo e eu preenchi em seguida os números de maneira correta, um maior que o outro, né? Então, ó, 1, 5, 1, 1, 2 e 3 e saiu 1, 2 e 3 aqui, tá? Então, eu digitei errado, 1, 5 e 1, o programa avisou, olha, números diferentes, ele já tinha me dito, né? Mas eu não prestei atenção, eu errei o número, aí eu pus lá 1, 2 e 3 e agora apareceu a sequência conforme pedido, tá? O próximo é de encontrar a raiz real. Aí pensei em trazer para vocês uma regrinha de função de segundo grau, mas eu acabei esquecendo de decidir se eu colocava ou não essa tela, tá? Eu peço para vocês, se vocês tiverem dificuldade, pesquisem, vocês não têm que ver em cálculo, função de segundo grau. Já imagino que tenham visto já quem está fazendo o cálculo. Vocês estão fazendo cálculo ou não? Então, né? Cálculo um. Alguém Sim, falou de cálculo. fazendo. Então, já viram com certeza no segundo grau, o Marco já falou para vocês do delta, já relembrou vocês, então dá uma olhadinha. O que eu pensei aqui? Bom, função de segundo grau, nem sempre eu tenho as raízes, dependendo de como é a função, sendo ela com a concavidade que for, ela pode não passar no eixo X e não tem raiz, né? Então, eu tenho uma condição, tem um se ele for o delta for menor do que zero, eu não tenho raiz, né? Se o delta for igual a zero, eu tenho uma raiz. Aí, se a gente lembrar na forma do Bhaskara, é menos b, vocês estão vendo assim no espelho, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. Então, se o delta é zero, mais ou menos zero, raiz de zero é zero, mais ou menos zero vai ficar o mesmo número. Então, x1 e x2 vão ser o mesmo cara. Então, quando o delta é igual a zero, eu tenho uma raiz só. E se o delta for positivo, quer dizer que se ela for com gravidade para baixo, eu tenho duas raízes, com gravidade para cima eu tenho duas raízes nos dois casos, tá? Então, beleza. A única condição é essa. Saber se é com gravidade para cima ou para baixo, pouco importa aqui. A única condição é saber se delta é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Sabendo de uma delas, eu vou dar uma resposta para o usuário. Como é que eu sei disso? Através das equações já estabelecidas e conhecidas do Bhaskara. Então vamos lá. Ó. AX2 mais BX mais C é a carinha da função de segundo grau. Eu não curto esse A maiúsculo ali, tá? Eu estou usando por causa do exemplo do cara, que eu vi no livro que a gente está utilizando aqui junto com nossa disciplina, mas eu acho uma forma de chamar a atenção de vocês, do A, do B e do C, e chamar a atenção que é esses caras que a gente vai pedir para o usuário. O usuário até tem como você fazer um programa que escreva a função, né? Tem um GeoGebra, inclusive, que eu trabalho em outras disciplinas, que a gente faz isso. Mas no caso aqui, que é uma situação mais simples, você vai perguntar para o usuário, a função de segundo grau, eu quero saber quem é o A, quem é o B, quem é o C da função de segundo grau. Me entrega esses caras que eu vou te falar quais são as raízes, se tiver. Então, é esse que eu pensei, não é esse é o caminho, tá? Então, como é que eu fiz? Olha só.
Aqui eu fiquei satisfeito, tá? Achei que ficou enxuto, fiquei satisfeito. Como é que eu fiz? Ó, primeiro eu vou perguntar pro cara o A, B e o C. Tá? Então digite A, B e C. Tá? Não fiz nenhuma explicação no programa. Esse programa faz função de segundo grau, que tem essa cara. Não. Estou partindo da premissa que o cara sabe que a função de segundo grau vai me dar o A, B e o C. Tá? Então, A, B e C eu lido eles, o que eu fiz? A primeira coisa que eu tenho que fazer para saber qual é o caminho que eu vou tomar no meu fluxo do algoritmo, é saber o que o delta é. Se é maior que zero, se é igual a zero, é menor que zero. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, ó, li delta. E eu fiz um caso aqui. Eu usei o caso porque nessa situação, o caso ele é útil porque eu vou testar um valor real, fixo ali, que eu declarei. No caso ali, a variável delta. Certo? Chamei de delta aqui. Então eu pensei assim, ó, primeiro eu vou falar assim, se for zero é uma coisa, se não for, se for outro caso, eu faço um C. Aí eu faço um C, se ele é menor que zero é uma coisa, se é menor que zero eu faço outra coisa. Tá? Então, primeira coisa, caso. Então eu escolho aqui o valor do delta. Caso seja zero, eu vou chamar a função x única. Né? A variável x única, que para eu saber também que nesse caso é uma resposta só. X única vai receber quem? Menos b sobre 2 vezes a. Tá? Repara que essa aqui é a função do Bhaskara. Tá? Só que como o delta é igual a zero, eu não preciso somar e subtrair a raiz do delta. É simplesmente menos b sobre 2 vezes a. Essa é a solução 1. E já escrevo embaixo, ó, função com apenas uma raiz, tá? X única, essa variável. Acabou. Então, se delta for igual a zero, já era. Como é que eu sei? Eu acho que eu pulei, né? Como é que eu sei quanto que é zero? Tá aqui, ó. O delta é o quê? É a função expoente b ao quadrado, que escreve assim, né? Expoente b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, por essa parte. Então, delta igual a zero, beleza. Vai cair por cá. Não é zero, aí eu vou para outro caso, tá? Então, se ele não é zero, ele vai ser ou menor ou maior. Aí, dentro do outro caso, eu faço um C. Se C é menor que zero, já explico para ele, ó. C é menor que zero, a função não tem raiz, pois delta é menor que zero. Se não, ou seja, o se não é o seguinte, ele não é zero, ele não é menor que zero, ele só pode ser maior que zero. Então, se não, x1 vai receber o menos b mais a raiz quadrada de delta, que é assim que a gente escreve a raiz quadrada, né, de delta, que nós calculamos aqui em cima, sobre 2a, e o x2 vai ser a mesma continha invertendo o sinal, porque lembra a funçãozinha, mais e menos a raiz de delta. Então, o x1 recebe o mais, o x2 recebe o menos. Também aqui não tem necessidade de dizer quem é x1 e x2, você pode escolher menos e mais, tanto faz. Né? Isso aí não tem uma regra. Normalmente os professores utilizam o x1 somando os dois, o x2 subtraindo, mas não tem uma regra específica, tá? Chamar de x2. Até porque, às vezes, o x2, o subtraindo, não vai ficar maior que o x1, né? Então, não tem uma regra dessa. E aí a resposta embaixo aqui, ó, nessa circunstância em que o delta é positivo, as raízes da função são x1 igual a x1 e x2 igual a x2. Nesse exemplo aqui, coloquei uma situação em que eu tenho as raízes, ó, a igual a 1, b menos 5, c igual a 6. Então, a função é x ao quadrado menos 5x mais 6. Ele fez as contas, caiu aqui para baixo no senão, raiz x1 igual a 3, x2 igual a 2. Tá? Vocês conferem aí se a conta está certa. Eu acho que está. Depois, um outro exemplo, quando a raiz é o delta é igual a zero. Então, o a é 4, o menos b é menos 4 e o c é 1. Então, a função é 4x2 menos 4x mais 1. Essa função, o delta, vai ser igual a zero. Por isso, ele entra aqui logo no começo. No caso, zero. A função tem apenas uma raiz, 0,5 ou meio. E a terceira possibilidade é quando o delta é menor do que zero. 1 é o A, menos 4 é o B, o 5 é o menos C. Então, essa função de segundo grau é 1, ou melhor, x ao quadrado menos 4x mais 5. O delta não é zero, ele é em outro caso, da delta menor do que zero.
escreva a função não tem raiz, pois delta é menor que zero, tá? Que é o que acontece aqui. Alguma dúvida, gente? Eu achei esse exemplo interessante porque vocês conseguem ver uma solução utilizando uma combinação do caso e do C, tá? Um C dentro do caso. Eu usei só com a função C, não usei o caso. Ah, beleza? Dá para fazer Eu, também, tá? dá também. Tranquilo. Ficou maior ou menor que esse, né? Assim, ó, sem nenhuma questão de avaliação, tá? Só para perceber o bate-papo, ver como é que vocês estão. Só que eu coloquei a condição também que o valor do A não pode ser igual a zero, que aí não é equação do segundo grau. Entendeu? No começo? Entendi. Aí, desse jeito, ficou com 38 linhas. Entendi. Deixa eu pensar aqui. Tem razão. Isso é Você pode importante. colocar Porque, C. não, tem que fazer, porque, olha só, se o A for zero, o exponencial. É, Não, vai. É importante até porque a função tá dizendo que é de segundo grau, né? Se você coloca o zero ali na frente, ela deixa de segundo grau. Legal. Você poderia ser um C lá, poderia ter feito esse C lá em cima, ou numa condição aqui, ó. isso. Aqui em cima, né? Uma condição assim, faça aí, escreva aí, que nem eu fiz anteriormente, né? Enquanto esse cara for igual a zero, faça. E aí você insiste para o cara, explica, né? Digite o valor de A diferente de zero. Boa. É melhor. Mais alguém, gente? Legal. O terceiro exemplo é do zodíaco. Alguém fez esse? Esse aí eu achei bem difícil. Olha, você vai ver que não é tão difícil, não. Não, Ele mas assim, agora que você me falou da condição do E, aí eu acho que eu consigo fazer. Isso, consegue. Consegue sim. Esse, assim, ao meu ver, de todos os exercícios, era o mais fácil, mas também o mais trabalhoso, com as ferramentas que nós temos agora. Porque a gente tem que fazer as condições para os 12 signos. E cada signo está dentro de um mês, né? Se você pesquisar lá, cada mês tem 2 signos possíveis. Aí a forma que eu fiz, pode ser que tenha uma coisa mais inteligente para se fazer, mas fazendo, eu percebi, não, ele é o mais simples, porque você pegando uma tabela na internet dos dias certinho, você faz as condições utilizando o E e replica as 12 vezes. E ficou grande, ele acabou não cabendo aqui, né, para mostrar para vocês. Eu mostro para vocês até uma parte, e antes disso essa pensamento inicial que eu fiz, que eu aconselho vocês a fazerem em todos os programas, quando tiverem várias condições, até nas mais simples é legal fazer, você coloca desenhar, não é como um fluxograma, mas você dá uma ideia visual do que tem que ser feito, né? Então, eu peguei esse aqui de um site, que não acabei pegando a imagem porque não deixava copiar o texto. Acabou que eu vi, depois tem um errinho deles aqui em junho, cadê aqui, ó? Junho, mas tanto a gente entende que aqui é julho, né? De junho a julho, julho a agosto. E o que eu percebi aqui? Que cada mês tem 2 signos, né? Então, para o mês de janeiro, ou Aquário ou é Capricórnio. Mês de julho é Câncer ou é Leão. E aí, a partir dessa ideia, olha como é que eu fiz, ó. Nessa ideia, eu pedi para eles e acabei deixando espaço aqui, podia ter reduzido para aparecer mais. Só que do 1 ao 2 aqui, ó, vai até o 12. Então, o caso 12 é a mesma coisa, tá? Então, não tem dificuldade, é só mais trabalhoso, tá? Com as ferramentas que nós sabemos até agora. Então, peço para o usuário o dia que ele nasceu, peço também o mês e falo para ele, olha, me dá o mês em número, tá? Então, ele tem que supor que ele sabe que a gente pode escrever agosto com mês 8, tá? Isso aí, acho que é natural, todo mundo sabe disso, então beleza. Então o cara vai escrever o mês, nasci no dia 22 do 11, 22 primeiro e 11 depois, beleza.
Aí, utilizando a variável mês, eu fiz um caso de 1 a 12, se não me engano, até o 2 só completo, ó. De 1 a 2, eu fiz um caso, e dentro do caso, um C. Tá? Então, caso 1, ou seja, caso mês janeiro, se o dia for menor do que 20, é Capricórnio. Caso contrário, é Aquário. Da onde eu peguei isso? Aqui, ó. Tá? Tô em janeiro. Aquário é do dia 20 de janeiro ao dia 12 de 18 de fevereiro. Então, a partir do dia 20 é Aquário. Menor do que 20, ele é Capricórnio, aqui embaixo, ó. Tá? Então, eu pensei assim. Opa. Caso 1 é mês de janeiro. Se menor que 20, é Capricórnio. Caso contrário, é Aquário. Se 2, se fevereiro, aí é outro dia, aqui é 19, ó. Aqui é 19. Então, se menor que 19, ele continua sendo Aquário. Caso contrário, é Peixes. E fiz assim até o final. Então, não me preocupei em mostrar tudo, ele está longo, mas a ideia é a mesma. A gente faz no final um fim de escolha lá embaixo e resolve. Testei aqui duas datas, o 5/7 e o 21/12. Apareceu Câncer e Sagitário, são duas que não estão aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém até fez e pensou de outro jeito? Ó, esse aí eu pensei em multiplicar o dia pelo mês. Ele vai cair no número. Esse número ele pode estar dentro de um. Você entendeu? Mas Porque, será que por dá exemplo, certo? dá, porque vai cair no número até quantos dias tem um ano? 360? 300 e. Quanto? Eu sei, Vai mas, cair, por exemplo, eu sei, mas se você fizer, por exemplo, mês vai 1, cair mês no de número fevereiro. 150, por exemplo. 150. Aí vai estar relacionado a algum signo. Por Será? exemplo, Vamos pensar. signo de Virgem dentro de 70 a 100. Você entendeu? Ah, entendi, mas olha só, vamos pensar junto. Vamos pensar janeiro e fevereiro. Se o cara nasceu em janeiro no dia 20, 1 vezes 20 é 20. Se ele nasceu em fevereiro e nasceu no dia 10, 2 vezes 10 também é 20. E caramba, é verdade. Não é? Eu acho Não, que até. ainda não é dar certo, não. Então, eu acho que com essa regrinha, se você até pode pensar, sim, no algoritmo pensando nisso, modificando, não fazendo um vez o outro só, não. Talvez dê para você É, pensar numa conta que dê certo para todos, é. tá? Você pode até pensar desse jeito. Talvez dê certo. Eu até acho, eu convido você a tentar e na semana que vem nos falar se deu certo. Talvez haja uma continha que você faça, não só multiplicando um pelo outro, mas colocando algum outro componente na conta em que você enxergue algo do tipo. Sim. Seria uma solução interessante, tá? E possivelmente mais curta que essa. Alguém pensou de outra forma? Quer falar alguma coisa? Que tinha alguma dúvida? Não? Dois exemplos aqui. O terceiro. Professor, Fala, fala. Oi. no caso aí o C, se continuasse dando mais opção C, C, tem algum problema? Se Não, não já tem. tinha que ir finalizando. Você tem só que tomar cuidado de não se confundir. Às vezes não dá certo, tá? No caso aí, ó, um colega nosso aí, ele falou de usar C e o E, né? O operador lógico de E, se isso e isso. Eu poderia ter feito isso, tá? Poderia ter feito, ao invés de usar o caso, usar C e fazer se dia um e. Desculpa, se mês um e dia menor que 20 tal coisa. Se isso, tal coisa. Vai ficar um embaixo do outro, dá para fazer, tá? Não tem zica, não. Mas tem que ficar atento para ver se o encadeamento não atrapalha e se o programa fica mais longo. E aí também é opção, tá? Assim, eu tentei fazer muitas vezes os exemplos aqui, gente, para utilizar mais ferramentas que a gente viu, para vocês verem a aplicação, tá? Não tenho certeza se eu teria usado o caso, tá? Nesse exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Todas as vezes, hoje que eu fui fazer esses exemplos, eu fui com a ideia sempre de trazer mais ferramentas para vocês verem a aplicação. E, novamente, não tem certo, nessa nossa disciplina não tem certo e errado, não.
o algoritmo fazendo aquilo que ele está proposto, que nem o meu primeiro está errado, certo? O primeiro ali tem uma condição errada ali que eu esqueci de tirar o B. Eu tinha feito o menor que A lá antes, vi que não dava certo, passei para uma variável nova que é o 1, e embaixo esqueci de fazer o B para o 2. Ali está errado, que não faz exatamente como tem que fazer. Fiz as 3 possibilidades e errei. O programa fazendo o que ele está proposto, nessa disciplina não vai ser avaliado qual que é melhor que é pior, não, tá? Aliás, eu até estou curioso para ver o que vocês gostariam de estar em sala para a gente estar trabalhando, para ver a solução de vocês, porque, gente, cada algoritmo tem tanta possibilidade de resolver, tá? Então, seria legal a gente estar um falando para o outro. Estou sentindo um certo silêncio, 2, 3 alunos se manifestando. Eu fico na dúvida se é timidez dos outros ou se não tentaram fazer. E é importante se tentarem fazer, gente. Mais alguma coisa, gente, nesse exemplo, para a gente conversar? O próximo, então, é aquele do número primo. Eram duas, era o A e o B. Né? Então, o que eu pensei? Vou fazer o A, e aí, de repente, eles conseguem fazer o B depois, com a aula de hoje. Tá? Então, fica como desafio fazerem o B, que é listar todos, né? Todos os primos que tiverem. Vocês vão ver depois, semana que vem, que é só um aumento de 2 ou 3 linhas desse que está aqui, hein? Tá bom? Vamos lá. Para ele ser um número primo, gente, a gente tem que lembrar a condição. Coloquei aqui? Não coloquei. A condição de ser primo. O número é primo, gente, quando ele é divisível por ele e pelo número 1 só. Ou seja, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O número 13, ele é primo porque eu só consigo dividir, ele é divisível apenas por ele. Quando eu digo que ele é divisível, eu quero dizer que o resto da divisão é zero. Tá? Então, nós só podemos tratar de números primos quando eu estou falando de números inteiros. Tá? Quando o número não é inteiro, a variável real, não tem essa categoria de número primo ou não. Tá? Eu estou assumindo ali que na divisão eu vou ter um quociente e eu vou ter um resto. Quando o resto é zero, ele é divisível. Esse número é divisível. O A é divisível pelo número que eu estou testando. E aí, nesse caso, o número é primo. Então, existe uma busca incessante por todos os números primos há muitos anos. Tá? É uma coisa que tem as suas propriedades, tem as suas importâncias, o número ser primo ou não. Vocês vão percebendo que o número vai aumentando, o espaçamento entre o próximo primo fica maior. Tá? Então, eu, por exemplo, hoje, para testar o algoritmo, eu procurei um site que listava os 1000, dentro do 0 ao 1000, todos os números primos, tá? que estão lá. Então, vamos lá. A ideia é essa. Bom, se eu sei como obter um número primo, como saber se ele é primo, é só aplicar aqui. Como é que eu descubro isso? É só saber se ele é dividido só por ele e por 1. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer um looping que vai fazer, que nem parecido com aquele utilizado no exemplo da aula passada do livro, do fatorial, em que ele vai fazendo o teste do número do fatorial até o 1, né? Do n, né? Até o 1, e vai fazendo a multiplicação ali para o fatorial. Aqui não, aqui eu vou testar cada número do looping, eu vou testar se ele é divisível ou não pelo número que eu estou testando, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função mod, que é a função de resto, que a gente viu aula passada, tá? Se eu estou repetindo isso é porque isso é importante, né? Então, o recado está dado. Não deixem de ver a questão do mod e a questão de resto de divisão, tá? Como é que eu pensei? Primeiro, eu tenho que definir as variáveis e eu vou chamar o número que eu vou testar se ele é fatorial ou não, eu vou chamar de n, tá? Dentro desse n, eu vou ter que fazer um looping, uma lógica que eu vou testar os valores de 1 até esse n, de maneira que eu teste todos os números e verifique todos os números, ver se eles são divisíveis por esse número, tá? Vamos lá, como é que a gente fez isso? Ó? Esse I e esse D eu coloquei só depois,
à medida a gente vai solucionando aqui a questão, a gente vai utilizando, a gente vai percebendo a necessidade de novas variáveis, a gente declara aqui as informações importantes dela, tá? Então, uma vai ser importante por uma questão de incremento, que vai ser aquele cara que vai me ajudar a repetir o procedimento em cima, tá? E a outra é a que vai ser, de fato, a utilizada para divisão, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, ó, declarei I igual a 1 e D igual a 0. Daqui a pouco a gente volta nisso aqui para saber por que é 1 e 0. Mas o importante, eu escrevi, digite o número. Aí o usuário digitou e eu li como N. Aí o que eu vou fazer? De I, enquanto o I for menor do que N, eu vou fazer. Quem que é esse I? Inicialmente é 1, tá? Eu vou fazer o N declarado, ou entrado pelo usuário, eu vou querer saber o resto da divisão desse cara por I. Tá? Então, o que esse I está fazendo papel? Esse papel do I ele vai ter um incremento também, porque eu vou incrementar para depois testar o próximo número, mas é ele que eu vou fazer, vai ser o papel do quociente da divisão. Então, no caso, se eu entrei com o número 10 aqui, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é 10 dividido por 1 e pegar o mod, ou o resto. Peguei o resto e vai testar se isso é igual a 0. Se for igual a 0, o D vai receber inicialmente 0, vai receber D mais a 1 e acaba o C, tá? O que eu estou fazendo aqui? Esse D, eu chamei de D a quantidade de divisores. Por quê? Porque se depois eu fizer o teste de todos os números até o N que ele declarou, e eu tiver apenas 2, e o mínimo vai ser 2, é o 1 e ele mesmo, se o número for igual a 2, quer dizer que só tem 2. Quer dizer que ele é primo. Se ele não for 2, ele é maior que 2, então ele não é primo. Tá? Então foi essa a ideia. Então aqui, se n mod i for 0, então d é mais 1. Você repare que a primeira entrada aqui, a primeira operação de processamento, ele vai receber 1. Ele vai ser 0 por quê? Porque vai ser dividido por 1. Então a primeira entrada ele vai contar, ele vai incrementar, tá? Depois é 1, voltou para cá, não divide por 2, então não incrementa aqui. Ele vem para cá, e assim por diante, tá? Então ele vai fazer essa repetição aqui, e vai incrementando o i, de maneira que o i seja até menor ou igual que n. Chegou menor ou igual que n, ele vai fazer a última vez, depois ele passa a ser maior do que n e não faz mais. Ele passa aqui, vai ser maior do que n, não faz mais fim de enquanto, tá? Se c igual a 2, então, escreva número primo, caso contrário, está aqui como senão, número divisível por d números, porque eu armazenei o d como a quantidade de números que podem ser divisíveis por ele, tá? Olha o exemplo. Aqui o primeiro exemplo, né? O cara digitou 10, um número divisível por 4 números. Ele não fala quais são os números. Mas são por 4 números. Se a gente pensar, ó, é o 1, é o 2, é o 5 e é o 10. Não é? Ó, 10 dividido por 1, resto 0. 10 dividido por 2, resto 0. 10 dividido por 3, resto não é 0, continua 2. Resto dividido por 4, resto não é 0, continua 2. Resto dividido por 5, alguém chamou um momentinho só. Não foi. Bom, aqui. Vamos lá, de novo, ó. Então, tá testando 10. Então, 10 ele tem 4 números. Quais são? É o 1, o 2, o 5. Minha internet caiu, rapaz. Foi só isso aí mesmo que o senhor passou agora? Uns 3 minutos pra cá, foi isso mesmo, né? Eu tô aqui no exercício do número primo. Certo. Não, beleza. Caiu a internet aqui, eu fiquei preocupado. Então, olha o exemplo aqui, ó. Eu avisei vocês, vão ter 3 chances na prova, né? Avisei. Se tiver essa questão de cair, vocês não ficarem prejudicados, tá? Mas se acontecer de cair mais de 3 vezes, gente, printa as telas
Já manda e-mail pro Luiz, manda e-mail para mim avisando, porque aí para vocês poderem fazer a prova de novo, tá bom? Aí tem que printar, se protejam nesse sentido. Vamos lá. Vamos lá falar do 10. Estou aqui no 10. Então, 10 dividido por 1, estou no 1 aqui igual a 1, ó. 10 dividido por 1, o resto é 0? É. Então, o D vai receber 0 mais 1, D igual a 1. Depois, o I recebe incremento aqui, ele volta. I é menor que 2 é menor que 10? É. Então, volta para cá. 10 mod 2 é 0? É. Então, 2, tem 2 já. Aí vai para o 3, não é. Vai para o 4, não é. Vai para o 5, sim, 10 dividido por 5 tem resto 0. E aí, nesse momento, ele já sabe que o número não é primo mais. Então, porque o D é 3. Aí ele vai fazer isso, já saberia antes, já porque ó, já está no 2, né? No 2 já saberia também. Porque quando ele chegar em 10, o resto vai ser 0. 10 dividido por 10, o resto é 0. E eu tenho 4 números, tá? Então, a gente viu aí, tentei mostrar para vocês a execução do programa aqui na mão, tá? Outro exemplo aqui com o número que eu sei que é primo, 3 só. O número é primo, pois é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá? Então, 3 é número primo. Aí eu peguei outro exemplo, que é da tabelinha lá, 997 é primo, tá? Então, o que ele fez nessa execução? Para quem for fazer, vai até notar o programa dando uma rodadinha. Se você colocar um número muito grande, o número vai até o computador vai ficar travando, vai ficar um tempinho lá e depois ele traz para você a resposta, tá? 997 eu sei que é primo, que eu procurei na internet e vi que ele é primo. Então ele só é divisível por 1 e por 997. Então você coloca ele lá e ó, resultado. Ele fez o teste com todos os 997 números. O D continuou 2, tá? O D é 2. Ele chegou no 998, que é o I. Ele entrou aqui, é maior do que ele, então ele não fez, desceu, tá? Então ele parou a programação aqui, dentro desse enquanto aqui, 998, ele parou no 997 mesmo, deu para perceber. E só são dois divisores, o 1 e o 997. Então ele está fazendo, tá? Depois, em seguida, eu coloquei, bom, vou pôr 999, que não é primo. O que ele vai fazer? 999, olha, ele explica, ó, número divisível por 8 números, tá? Então, no caminho de 1 a 999, ele encontrou 8 números ao qual eles são divisíveis. O número 999 é divisível, tá? A gente pode até pensar em uns, né? Que é o 1, o 3, né? O 9, 333. Tem mais alguns no meio aí, a gente tem que ver. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Alguém quer colocar alguma coisa? Não ouvi, desculpa. Não, tudo certo. Beleza. Então, para a próxima aula, a ideia é que vocês tentem fazer, já utilizando, podem se apropriar dessa regra. Peço para vocês, para quem não fez, tenta quebrar a cabeça antes, tenta achar uma outra forma de fazer, porque só copiar o que eu fiz não vai aprender, tá? O importante é ter esses exercícios e desconforto, tá? Aí vocês façam e tentem agora, a partir de 2 números do usuário, listar todos os números que são primos entre esse intervalo. Então, o que ele vai fazer? Vai testar um número e o outro. Você vai pegar cada um deles, vai fazer esse teste como esse, vai verificar se ele é primo. Se ele é primo, printa. Próximo número. Vai, até a hora que você terminar todo mundo que o usuário colocar. Faça testes. O teste ajuda você a verificar erros, tá? Você faz, testa. Se o professor pulou um erro no começo da aula, você viu que eu printei como se estivesse tudo certo, hein? Printei e pus na aula de vocês, já certo. Muitas vezes na programação, já falei para vocês, em equipes de software, em equipes de... Algum colega falou de uma vaga de teste de software, alguma coisa assim. Então, as empresas que desenvolvem software têm uma equipe especializada em testar e achar bug, tá? Então, assim, no nosso início, eu tenho a humildade de testar, ver se está acontecendo alguma coisa, e você deve fazer o mesmo, tá, gente? Na hora do teste, você vai falar, mas não está funcionando.
nessa condição, por quê? Aí você vai quebrar a cabeça para achar. É nessa hora que você aprende. Você percebe, pô, o caminho melhor é esse. Aí você fala, por quê? Por causa disso, tá? No futuro, a gente vai ver situações em que nós mesmos procuramos, tá dando um bug, a gente faz uma linha de teste para achar o erro, tá? No programa também tem como a gente olhar passo a passo e parar onde está o problema, tá? Nos valores que vão sendo criados, tá? E por fim, gente, um desafio que para mim, esses assim são os que mais me ajudaram a desenvolver o raciocínio lógico. Então, eu trouxe um aqui que é simples, tá? É um exercício que vocês vão utilizar e vão trabalhar com os prints da tela. Então, nós vamos fazer aqui, é o último exercício do Visual G, se Deus quiser, a gente vai partir para o outro software para trabalhar com o C. A sugestão é essa, o desafio é esse, vocês fazerem um programa seguinte, o usuário vai entrar com um valor, e esse valor vai ser o tamanho do lado do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem os lados iguais, né? Então, por exemplo, se o cara entregar o número 1, essa vai ser a saída. Se ele entregar o número 2, a saída vai ser essa, vai ser um triângulo com um lado do tamanho 2. 2, 2, 2, 2. Se é 3, 3, 3, 3. Se é 10, 10, 10, 10. Então, vocês vão ter que printar na tela esses triângulos a partir de uma entrada. Ô, professor, não entendi isso aí, não. Como Não que vai entendeu? fazer esse gráfico? Não, Oi? a proposta sim, mas no programa isso aí? No programa. Mas como que vai fazer gráfico? Então quebra-cabeça, com o que a gente já viu em sala dá para fazer. Lembra a ideia do escreva e escreva L? Professor, Entendi. Lembra? Lembra aquilo lá? professor, você podia dar uns programas aí para nós, tipo assim, ó, substituir, sabe, alguma variável para nós quebrar a cabeça, tipo, continuando. Tipo, faz o programa, aí substitui a variável, para nós começar a ver 100% mesmo as que é certa, que é errada. Como assim substituir a variável? Não entendi. Tipo aquelas questões, sabe, simples. Tem uma frase, aí falta um termo. Pra você completar. Entendi. Bom, mas aí É meio complexo, né? Às vezes, igual eu, computador, sou o pior. Eu acredito que tem muitos aí também, que é mais na prática, Mas gente, estamos aprendendo. eu tô postando coisas na prática para vocês e tem 3, 4 falando. Esse aí é o que é puxar saco. Não, mas beleza, professor. Tá da hora a aula. Tá? Mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que eu entendi. Tipo, eu passo uma linha de código e falo qual é a missão do programa. Aí vocês têm a tarefa de completar o que falta. É isso a sua sugestão? Eu acho legal, professor, porque eu fiz o programa aí, tipo, tava faltando um termo para aparecer na tela. E, nossa, quebrei a cabeça para achar, rapaz. Aí que eu fui ver numa aula sua que o pessoal pôs no grupo. Uhum. Cara, se você quebrou a cabeça, esse é o objetivo mesmo, tá? Mas quando a gente entrar no C, vamos fazer assim esse exercício então. Passo para vocês exercício para vocês praticarem. Dou um script meio pronto e você substitui. Também pode ser uma linha para ajudar a treinar, tá? Não, só uma sugestão, só, mãe. Obrigado. Não, beleza, eu achei a sugestão muito boa. Eu acho uma sugestão boa. Mas não deixe de tentar quebrar. Eu acho que você quebrou a cabeça, é seu relato de quebrar a cabeça. Cara, eu acho que isso é o mais importante aqui, nesse momento. É você tentar fazer, depois você vê a solução. Sabe quando é aquele clique? Nossa, verdade, poderia ser um caminho. Nisso, o seu cérebro ali já trabalhou de um jeito que numa situação semelhante, você já sabe, opa, o caminho pode ser esse, poderia fazer dessa forma, tá? Vamos então, quando entrar no software que eu vou mostrar para vocês agora, ver se dá certo de vocês verem, fazer exercício sim desse jeito. Eu gostei da sugestão. Deixa eu botar aqui. Mas não vou substituir nada, tá? A gente põe a mais, tá bom? Professor. Oi. Eu acho que eu entendi o que o parceiro quis dizer. Ele quis dizer que, tipo assim, a maior dúvida na hora de a gente fazer o programa é o que a gente vai usar. Se a gente vai usar o se, se vai usar o se não, se vai usar o caso, se vai usar uma variável e ou. É isso que é a maior dúvida, assim, acho que no momento para todo mundo. Eu acho que é isso. Mas gente, essa é a função da aula. E aí, o professor não pode dar resposta para vocês.
Entende? O objetivo da aula é esse, é vocês quebrar o que eu posso usar aqui, o que eu não posso usar ali. E aqui na solução para vocês, eu tô insistindo até, eventualmente, eu falo para vocês, olha, você não precisaria usar o caso, poderia usar o se. Só o se dá para resolver aquele exercício do signo, por exemplo. Eu poderia fazer um exercício aqui, por exemplo, desse, ó. Esse aqui eu usei o enquanto. Eu poderia fazer, aqui talvez não. Vamos em outro. Aqui, por exemplo, aqui no caso, eu poderia usar o se, só se. E aí, cada um tem a sua forma de programar. Quando eu mostro para vocês uma solução, eu vou reforçar e deixar bem claro. Essa não é a única solução. Tá? Existem muitas outras. E vocês têm que ter... Gente, a função da disciplina é desenvolver isso em vocês. Eu dar a resposta para tudo não vai funcionar. Então, se vocês quebrarem a cabeça, resolve. Dá certo. Confie em mim. Tá? Semana passada, por exemplo, eu dei esses desafios. Tá? E aí, eu acho que até levantei essa questão para a gente conversar como é que vocês gostariam da aula, como é que seria para a próxima, para onde for ser. Porque até a aula passada, eu dava o texto e mostrava já o exemplo no Visual G. Na última aula, eu dei só o texto, para vocês buscarem e tentarem fazer. Teve mais dificuldade, pelo jeito. Sim ou não, gente? Não, tem, tipo assim, professor, por exemplo, quando utilizar 2 pontos, quando utilizar uma vírgula para mostrar para o programa qual que é o comando que você quer fazer, esses tipos de, tipo assim, de gap que a gente tem, entendeu? Eu, pelo menos, tenho. Às vezes eu não sei, por exemplo, às vezes eu monto o algoritmo aqui, o programa, aí quando eu ponho ele para rodar, por causa de 2 pontos, ou por causa de uma vírgula para me especificar onde que ele tem que parar, onde tem que ler, ele acaba dando erro, entendeu? Aí eu vou lá, conserto e ele roda, normal. Mas ele roda. Não, sim, roda, mas é tipo assim, são coisas que, por exemplo, é que nem o senhor falou, tem a dificuldade de não estar conseguindo passar o Visual G pra gente, tipo, agora assim, mostrando pra gente, ó, pessoal, se vocês fizerem tal exemplo, programa, e vocês não utilizarem ponto, ou não colocarem leia, ou não escreva L, tipo assim, entendeu? Entendi. Os gaps que a gente deixa passar aí despercebido. Não, beleza, vamos chamar a atenção dessas coisas mesmo, vamos torcer para funcionar o outro software, mas olha, essas coisas a gente rodar e não dar certo, gente, cara, eu fazendo hoje, aconteceu comigo várias vezes, tá? Eu tenho uma mania de não colocar o então, se passa o negócio e faço o restante, porque tem software que não tem o então, tá? O ponto e vírgula também já pus, tá? Porque tem linguagem que usa ponto e vírgula. Então, esse tipo de coisa, dificilmente você vai fugir na tua vida profissional quando você vai trabalhar com outra linguagem. E eu não vejo isso como um problema, não, tá? Com respeito ao ponto e vírgula, acho que teve algum momento que eu falei que aqui não precisa usar o ponto e vírgula, mas o C que a gente vai mexer vai ter que usar. E ele é mais chatinho, não é tão claro que nem esse daqui, tá? Por mim, para a gente aprender linguagem e programação, eu ficava nesse aqui só, tá? Por mim, pessoalmente, porque a ideia é vocês desenvolverem o raciocínio lógico, tá? Não é programar com a linguagem de programação, que isso aí, gente, tá todo momento mudando, é vocês conseguirem resolver problemas complexos com a programação, tá? Não problemas assim, leia isso, pinta aquilo, isso aí você, num tutorial, você aprende. A gente tem que desenvolver, vocês são futuros engenheiros, vocês têm que desenvolver o raciocínio. Mas, beleza. Quando for assim, gente, vocês vão me chamando a atenção durante a aula. Professor, ali por que não tem ponto e vírgula? Tá? Alguns colegas estão se manifestando, faltou o C e tal, gente, só teve 3 ou 4 falando só. Vocês estão aqui no momento para poder falar mesmo. Agora, se o colega não deu aquela sugestão, eu gostei. Eu pensei assim, talvez, para vocês exercitarem uma lógica, uma forma de raciocínio do professor, como é que ele pensou, eu poderia passar um exercício resolvido e pedir para vocês substituírem para dar certo, o que precisa, tá? Então, tem professor que usa essa estratégia para aprender, para aprendizado. Eu vou fazer isso algumas vezes e ver o que vocês acham. E, por outro lado, ainda estamos passando por essa dificuldade de a gente não estar junto, né?
não está na sala da informática, podendo observar o que está acontecendo, a troca de informação entre vocês também está mais fácil. A gente não está tendo esse momento. Então, vamos dando as sugestões de vocês e a gente tenta ir aprimorando. Professor, onde que usa ponto e vírgula? Aqui não. Ah, tá. Aqui não usa. Tá? No C, a cada comando você vai ter que colocar um ponto e vírgula para avisar que acabou. Como leia alguma coisa, ponto e vírgula. Ou escreva, ponto e vírgula. Que é assim que ele entende que você mudou de ordem para ele. Tá? Mais alguma dúvida aqui, gente? Alguma reclamação? Mais? Estou aberto a ouvir, gente. Está no momento. Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar, podem falar. Não? Vamos falar um pouquinho aqui do desafio. Eu não sei se eu consegui responder todas as dúvidas. Vocês vão fazer esses triangulinhos aqui utilizando o quê? O espaço e o ponto. Tá? Eles vão pedir para ele printar a partir de uma condição. Eles vão quebrar a cabeça. E vou ser franco com vocês, não é um exercício simples. É complexo. Eu não espero que vocês façam com facilidade, não. Tá? Aliás, faz muito tempo que eu não faço aqui e eu vou ter dificuldade para fazer. Mas eu sei que é um dos momentos em que a gente consegue quase que dialogar com a linguagem. Conversar, o que está dando errado. Aí uma estratégia que eu tinha é ir testando, ver se está dando certo, o que precisa para dar certo. É colocar um número e ver como é que fica o print. O que vocês podem utilizar como dica? Vocês têm que lembrar que o escreva, você pode ser tanto escreva que ele não pula a linha, quanto escreva a linha, que ele escreve e pula, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma condição para ele colocar os espaços. E aí você vai escrever espaços até o momento em que você vai passar a escrever um ponto, ou 2, ou 3, tá? Não é um problema fácil de resolver. Mas é uma sugestão para vocês fazerem. Nas perguntas de prova, para quem está preocupado com isso, jamais eu vou perguntar algo complexo como isso. Mas eu entendo que vocês solucionando e conseguindo enxergar a solução, desenvolver raciocínio para conseguir a solução, é o objetivo da nossa disciplina. Tá? Vamos testar, ver se funciona o trem lá do outro software? O R, quem que é o R? Quem que fala comigo? R de? Quem vai falar? Só vejo a letra R aqui agora. Não é Renan? Renan? Eu? Alguém ia falar não? Apareceu o R aqui, eu achei que a pessoa ia falar. Não? Eu? Então, beleza. Vamos testar o software então? Ele já está aberto aqui na minha máquina. Vocês estão me vendo ou não? Ou estou vendo o PowerPoint ainda? Tô pensando em você, professor. Beleza. Vendo você. Beleza. Vamos lá então tentar. Eu vou compartilhar primeiro, ó. Eu escrevi um programinha simples nele para você. O que acontece? Eu tenho que resolver uma questão no meu computador. O meu antivírus, o que acontece? Como é que vai funcionar o software? O meu antivírus, a cada vez que eu peço para executar e ele vai abrir a janelinha do programa, o meu antivírus está reclamando, cara. Ele começa a ficar rodando, testando se aquilo lá não é um problema. O que eu fiz então para esse primeiro momento? E aí eu vou tentar solucionar. Eu quero só que vocês vejam a tela da programação e vejam o programa que está aqui aberto também já, que eu pedi para rodar. Quero ver se vocês conseguem ver os dois ou um dos dois, tá? Para ver como é que eu vou tocar. Estou torcendo para vocês verem os dois, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou disponibilizar então o code block aqui para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Já está aberto aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Então, ufa, conseguem ver eu escrevendo alguma coisa aqui, ó? Sim. Ufa. Beleza. Então, a nossa aula Visual G,
ela vai se encerrar no próximo encontro. Eu só vou resolver e a gente vai partir para cá já, tá bom? No encontro depois eu vou corrigir a prova com vocês, resolver os exercícios e a gente já vai partir para esse trem aqui, tá bom? Esse aqui é um programinha de soma, tá escrito aqui, ó. Eu escrevi ou não escrevi? Não escrevi nada. Eu só declarei as variáveis, ó, para vocês entenderem aqui, ó, tá? Eu declarei as variáveis, são inteiras, tá? Vê como é diferente aqui, ó, inteiro, A, B e soma. A gente tem que subir alguns pacotes antes, depois entrar em detalhes com isso com vocês. Tem que algumas funções que você vai utilizar no software, você tem que falar para ele, ó, usa esse pacote, tá? Eu acho que isso aqui nem precisava, acho que só precisava do de cima. Eu declarei as variáveis, o início dele é esse aqui, ó, tá? Declarei as variáveis, digitei para ele, digite os dois números. E repare que aqui eu coloquei o H para ver a função de acento, porque ele não tira acento, tá? Não aparece acento no negócio. Aí aqui é a leitura A e B, eu faço a soma A e B e eu printo a soma soma, tá? Então, legal. Eu vou disponibilizar para vocês agora, ver se vocês conseguem ver o programa. Qual que vai ser a dinâmica? Eu vou mandar ele rodar, a telinha vai aparecer para mim, eu vou ter que terminar esse e vou compartilhar o programa, que eu tô torcendo para aparecer. Conseguem ver a tela preta? Sim. Sim ou não? Não? Professor, Sim. Oi. se jogasse o ponto ao quadrado, por exemplo, se for 2, ao cubo, não daria certo também? Do que? Os pontos para aparecer os triângulos equiláteros? Cara, eu não sei. Eu não sei, né, qual que é a sua ideia, na verdade. Assim, a princípio parece que não. Eu não sei. Você entendeu o problema? Mas pode ser que você tenha pensado numa solução que eu não pensei. Tenta, testa. Eu vou fazer com um pontinho mesmo. Deixa eu só ver se o pessoal está vendo aqui o programa. A gente volta naquele exemplo, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, digite dois números? Turminha, me ajudem. Sim. Sim. Eu digitei os 5. Vocês estão vendo? Estão vendo 5? Positivo. 5 está meio apagado aqui para mim. Não dá para se entender não para mim, não. Então, 5, 3, ele fez a soma ali, ó. Tá? A soma é 8. Tá muito Então, próximo da borda, mas tudo bem. para mim também tá assim. Para mim também tá assim, tá? Eu vou ver se dá uma maneira de melhorar isso aqui pra gente, pra nossa visualização. Ele não estava assim, eu não sei se é porque eu executei e ele ficou parado lá um tempo, ou se é culpa do meu antivírus que dá uma zica aqui muito doida. Toda vez que eu peço para executar, ele acontece isso. Mas, cara, a gente dá um jeito de não ficar dessa forma, e mesmo que fique eventualmente, tento corrigir na hora, já é bem melhor pra gente trabalhar juntos. Não é tá? tela cheia não, né? Talvez, se você minimizar ela um pouco, diminuir. Dá pra ver? Aí, agora melhorou. Beleza. Então a gente já está com uma situação melhor. Uma situação melhor. A gente conversa sobre ele, então. Eu tenho que disponibilizar para vocês também onde vou fazer até semana que vem. Onde baixar esse trem, como baixar. Tá? É mais complicado que o outro, porque eu tenho várias opções de salvar o software. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. E vou indicar o vídeo que eu utilizei para me ajudar. Tá bom? Vamos voltar lá no problema das bolinhas. Vamos lá. Quem conversou comigo sobre a solução do quadrado ao cubo? Não tá Foi eu, imagem? mas tava verificando aqui, não vai dar certo, não. Então, mas olha, quase nunca você vai me falar assim, professor, eu poderia fazer assim? Quase nunca eu vou dizer para você sim ou não, sabe? Porque às vezes vocês enxergam uma solução que eu não estou enxergando. Aqui eu fiquei na dúvida porque se você tinha entendido o problema, às vezes não estava muito claro da minha parte. Nós vamos criar uma figurinha mesmo, tá?
E eu usei esse sisteminha de maneira bem rústica, sem fazer uma regrinha de printar ou não, quando eu mostrei o exemplo daquela tabelinha do time de futebol, que alguém tinha me pedido, professor, eu poderia fazer uma tabela? Aí eu printei derrotas, vitórias, tá lá, busca lá no slide de vocês. De uma maneira assim, bem rústica, sem fazer nenhuma regra, não tinha nenhum C. Mas eu poderia fazer um C dependendo do tamanho da quantidade de vitórias ou não. Eu lembro que eu falei para vocês, expliquei que aquele formatinho só dava certo até 10 jogos, tá? Então, acho que era isso, 10 ou 20 jogos, tá? Ou vitórias, 10, ou vitórias igual a 10, não sei, ou até 9. Eu lembro que tem uma regrinha lá, mudando ali já ficaria meio torto a tabela. Aqui você vai ter que colocar em função da quantidade, olha só, é buscar uma regrinha, gente, ó. Vocês já percebem, por exemplo, assim, dando dica já, pensando em linhas, sabe, em linha de digitação, pensando em linha, você percebe se o cara digitar 1 é uma linha só de pressão. Cara digita 2 são 2 linhas. 3 são 3 linhas. Então, assim, você já consegue pensar numa regrinha utilizando linha. Você vai printar e quando é que pula de linha? Usando o escreva L. Aí você pula, tá? E você pode, e eu destaco, reforço para vocês, gente, não é um exemplo fácil, trivial, não é. A ideia é que vocês quebrem a cabeça mesmo, tá? E fiquem bravos comigo, mas depois isso vai ser muito importante para vocês desenvolverem a ideia da programação. Professor, mas assim, não tem equação nenhuma aí, né? É só, Não, nenhuma. atribuir o escreva, né, para esses valores, né? Isso, exatamente. Exatamente. Você só tem que saber que ele vai de 1 até um cara. A quantidade de linhas. É que eu estou dando dica para vocês, ó. Quantas linhas eu vou ter que imprimir? Linhas, né? Pensando em linha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, mais da outra. Quantas linhas eu vou ter que imprimir? Ó, tá ligado ao quê? A quantidade que eu quero colocar, ó. 10 aqui? É 10 aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Eu poderia até deixar mais complexo, fazer assim uma linha, um botão, um ponto e espaço entre pontos, sabe? Dá para ficar bem mais chato isso aqui. Eu quero que vocês vão tentando fazer. Printa uma vez. Testa como é que ele faz se eu printar espaço, espaço, espaço e 1. O que ele faz? O que eu vou implementar para no de baixo ele agora fazer espaço, espaço, espaço e fazer apenas um print, tá? Pode ser que vocês não consigam fazer um equilátero, pode ser que vocês tenham que fazer, acaba saindo um triângulo retângulo, mas já é um grande avanço. Tá? Pô, mas o meu não saiu equilátero. Tá? Por que não saiu? Para ser equilátero, será que eu tenho que printar um espaço aqui no meio? Será que não? Tá? Então, assim, vejam, reflitam, tentem trabalhar, usem isso, gente, como diversão, tá? Não como, tem que saber isso, porque você vem com essa ideia de tem que saber, cara, já desmotiva, velho. Eu queria que vocês tivessem uma brincadeira, tentar achar um negócio para ter prazer em fazer um triângulo desse. Se sair um triângulo meio torto, mas saiu um triângulo, saiu com 8 linhas, porque o A é igual a 8, tá ótimo, já é um grande avanço. Como pode deixar para ficar isso bom? Tá? Alguma dúvida, alguma reclamação, já querem brigar comigo? Pode ir, tamo aí. Não, professor, tá de boa. Uma prova próxima semana, quem tiver com um pouco, ou não teve tempo de estudar o que a gente viu, os conceitos, deixa para fazer depois. Passa a prova, aí pega esse, pega o outro, tá? A gente não vai cair na prova caso, não vai cair na prova enquanto, vai cair aqueles primeiros programinhas pseudocódigos, 2 ou 3 questões falando sobre isso, vai cair conceitos que a gente viu sobre algoritmos, sobre programação, vai cair aquelas lógicas de e, ou, aqueles símbolos que a gente utilizou, estudem aquilo lá, tá? Fique com isso na ponta da língua, saiba onde está o material quando for fazer a prova, vai cair essas coisas. Mas não quero que vocês interpretem essa minha fala para não fazer isso aqui, não. Para vocês aprenderem, desenvolverem o lado programador de vocês
E olha que ninguém precisa ser engenheiro, um grande programador, mas é importante saber programar, é importante saber uma linha de um script, saber o que aquilo lá faz mais ou menos. E aqueles que desejarem serem programadores, é o começo, tá? Depois dessa disciplina, vocês podem fazer muitas outras, onde o professor é muito melhor que eu, e que vocês vão começar a ter conhecimentos realmente de programador. Mas para isso, o conhecimento de lógica de programação independente, eu repito, independente da linguagem, é o mais importante. Porque as regras de negócios não são simples. As regras de negócio para um software funcionar são complexas. Não basta saber ler ou escrever ou fazer uma sominha que as coisas vai estar tudo bom. Não, não basta. Tá? Tem que desenvolver o lado de programador independente da linguagem. Porque depois a linguagem, cada ano muda. A cada ano surge uma nova. Hoje o que está em voga é o Python. Amanhã vai ser, sei lá, o Triton. E aí vocês sabendo programar, é só olhar, como é que eu faço um C? Como é que eu faço uma condição? Como é que eu faço uma função recursiva? Eu não tenho certeza se vai ter onde a gente vê isso. Eu acredito que não. Mas é um próximo passo de programação, é saber fazer uma função recursiva e que você enxuga uma linha desse tamanho nisso, tá? E assim por diante. E você vai aprendendo. E você só consegue fazer programação recursiva sabendo primeiro fazer um treino como esse. Tá bom? Podem falar. Temos tempo. A nossa aula acabou, gente. O conteúdo de hoje, eu não vou dar mais nada novo. Na próxima aula eu já quero corrigir a prova com vocês. Até lá, já terei dado feedback. Mostrar uma solução do programa, da prova que vocês me entregaram, a prova que nós tínhamos combinado antes. Mostrar uma solução do fluxograma, tá? De entrega aqui de vocês. Resolver esses desafios no Visual G e já começar a introduzir já conceitos novos no C, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida a mais, gente, deixa eu mostrar eu aqui para a gente se encerrar. Se não tiver nenhuma dúvida a mais, nada mais para vocês falarem, a gente encerra. Tem alguém me esperando. Não vi.